empresa, nós inserimos os desafios que elas têm pela frente. Os senhores têm meu e-mail aí, fiquem à disposição se precisarem ou desejarem conversar comigo. Vamos falar primeiro do cenário esperado. Onde é que nós vivemos hoje? Nós vivemos numa sociedade extremamente dinâmica, da noite para o dia as coisas mudam, mas que está sempre em evolução. Só para ter uma ideia, um número só para a gente ilustrar e ficar um pouco mais suave tudo que eu vou falar com vocês. A internet recebe por minuto 188 milhões de e-mails, são enviados por minuto. O WhatsApp são mais de 4 milhões de mensagens enviadas por minuto. O comércio eletrônico dá $1 milhão por minuto de negócio. Dá para entender porque os grandes magazines com 100, 200, 500, 800 lojas físicas estão pensando seriamente em diminuir esse investimento imobilizado e transformá-lo dentro do possível, uma grande parte, em comércio eletrônico. Eles estão aprendendo que imobilização tem custo. No passado, você avaliava a riqueza de uma pessoa pela extensão de terras que ela tinha, pelo número de imóveis que ela mantinha. Hoje, se você vai fazer essa avaliação, você tem que perguntar quanto que isto gera de caixa. Não adianta eu ter 300, 400, 1.000, 100 mil alqueires de terra. Isso tudo é avaliado não pela extensão física do ativo, mas pela sua capacidade em promover retorno. Então, esse mundo que nós estamos vivendo hoje está nos ensinando muitas coisas que são muito diferentes daquelas que existiam no passado. Isso gera para muitos crise. Muitas empresas estão fechando e não abrem mais. Muitos empregos estão desaparecendo. Se nós perguntarmos hoje, aí dentro, vemos que aproximadamente 12,6%, isso no primeiro semestre desse ano, da população brasileira está desempregada, não tem emprego. Isso é um número muito alto. Isso dá em torno de 13 milhões de pessoas sem emprego. Se você parar para pegar uma amostragem boa dessas pessoas e você perguntar para elas, eles estão capacitados para quê? Qual é a sua capacidade? O que você sabe? E depois você for ao mercado e ver o que o mercado precisa, você vai ver que existe uma diferença muito grande aí dentro. Muitos desses desempregos não é falta de vagas, é falta de adequação, da capacitação do empregado hoje, e o que o mercado, o novo mercado demanda, o que esses desafios mandam na gente. O risco de nós tornarmos obsoletos é muito grande, esse risco. A evolução é muito rápida demais. Muitas vezes perguntam para mim o que é crise. O que é crise? Cada um define a crise de um jeito. A melhor definição de crise é a seguinte: crise é não perceber que o mundo mudou. Esse é o conceito de crise. Quer dizer, eu estou em crise quando o quê? Eu estou investindo em bens físicos, aumentar a capacidade. Eu esqueço o comércio eletrônico. Eu estou em crise quando eu acho que eu vou formar preço de venda, eu vou fazer o meu preço de venda. Você não faz preço de venda. Você se ajusta ao preço do mercado. Enfim, você tem que entender que as coisas hoje não são as mesmas que eram no passado. E crise é exatamente isso, você não entender que o mundo mudou. Um estudo que tem recente nos Estados Unidos mostra que todas as pessoas, durante a sua vida útil profissional, que deve ir de 20 e poucos anos até os 60 anos no máximo, vida útil profissional, não física, mas profissional, ele deve se reciclar pelo menos hoje, pelo menos, no mínimo 4 vezes na vida. E o conceito de reciclar é alguma coisa de um curso de pós-graduação, é equivalente a um curso de MBA, por exemplo. Isso é uma reciclagem. Quer dizer, a cada 4 anos, 5 anos, no máximo, você teria que fazer um deles para se reciclar, para você acompanhar a evolução das coisas tão rápido que está indo aí. E, finalmente, é muito comum, às vezes, quando eu falo sobre mercado financeiro, investimentos, análises, etc., me perguntarem qual é o melhor investimento que existe. É em ações mesmo? É em renda fixa? É em derivativos, contratos futuros? É em commodities? Não, nenhum desses investimentos ele ganha do único investimento que é bom, você investir em você mesmo. Eu estou falando isso
para estudantes da faculdade. Invista em você mesmo. Esse é o melhor investimento. Você nunca perde, ele nunca se desvaloriza. Você só tem a ter ganhos de capital ao longo da sua vida com este investimento. Atenção por esse mundo. Ele é muito dinâmico, é muito mutável, e hoje não foi igual a ontem e amanhã não será hoje. A evolução é muito constante. Entendido isso, nós vamos começar a entender um pouquinho o que é PIB e a economia brasileira. O que nós entendemos por PIB? PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma economia num determinado intervalo de tempo. Quanto que o Brasil produziu de bens e serviços o ano passado, 2019? Alguma coisa próxima a 1,4 trilhões de dólares. Esse é o PIB brasileiro. Um pouco mais de 7,5 trilhões de reais. Então, o PIB brasileiro é exatamente isto. Qualquer PIB, mas o PIB brasileiro, nós produzimos no ano passado bens e serviços para o setor industrial, comercial e agrícola, o equivalente a 1,4 trilhões de dólares. Muito bem. Quando o PIB cresce, qual é o reflexo disso? É maravilhoso. Se o PIB cresce, você produziu mais. Se você produziu mais, houve maior consumo. Se houve maior consumo, houve maior geração de emprego. Havendo maior geração de emprego, há maiores investimentos, há maior gastos do governo, arrecadações. Quer dizer, quando o PIB sobe, é a melhor medida para você entender que a economia cresceu. Houve um crescimento econômico. Todos estão melhores do que estavam antes, quando o PIB sobe. Mas só que há 10 anos nós não estamos vendo isso no Brasil. Esse é o grande problema da crise. Essa é a minha principal conclusão que eu disse. Quando nós estamos vivendo uma crise hoje, uma crise sanitária, uma crise de saúde, e estão dizendo que tudo isso é função dessa crise, vamos entender uma coisa: a crise que vivemos não criou nenhum problema novo. Ela simplesmente agravou os problemas existentes. Esse é o conceito de crise que nós temos. Repare bem uma coisa: o ano passado, em 2019, o crescimento econômico do Brasil, medido pelo PIB, foi de 1,1%. É baixo, pequeno, pelas necessidades da economia brasileira. A média dos últimos 10 anos foi de 0,9% ao ano, foi pior ainda. E se eu comparar os 5 últimos anos, de 2015 até 2019, o PIB diminuiu. Nós tivemos uma involução no crescimento econômico. Quer dizer, ele caiu 0,8% ao ano do PIB. No fundo, nós estamos mais pobres. Nós ficamos mais pobres, produzimos menos, geramos menos empregos, geramos menos investimentos, geramos menos lucro na economia. Esse foi os últimos 10 anos. E esse ano, qual é a expectativa? A última expectativa do Banco Central, que foi feita em agosto, é que o PIB esse ano ia cair 5,8%. Então, é um negócio extremamente elevado para as condições do Brasil. Se você fala que esse PIB vai cair 5,8% na China, nos Estados Unidos, é preocupante, mas não tanto quanto cair 5,8% num país que já tem problemas crônicos como o nosso. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Nós estamos numa situação que o custo de sair desta crise que nós estamos vai ser alto. Nós não vamos sair disso muito simples. Nós teremos um prazo longo para sair, para voltar ao equilíbrio novamente, e nós teremos um custo alto para isso. E esse custo alto vai passar necessariamente por uma reforma fiscal. E quando eu digo reforma fiscal, seria aumento de impostos, criação de novos impostos. Vai passar por um corte de despesas do governo, vai passar por uma recessão de emprego, salários e assim por diante. Então, essa crise, ela agravou os problemas existentes. Ela não causou problemas novos aqui no Brasil. Mas tem um outro lado bastante interessante que a gente teria que ver. Nós somos a 8ª economia do mundo. A primeira economia é os Estados Unidos, um PIB de 21,3 trilhões de dólares. A segunda economia do mundo é a China, com 30% aproximadamente menos, com 14,2 trilhões de dólares.
E nós somos a 8ª economia do mundo, com um PIB em torno de 1,4, 1,5 trilhões de dólares. E o que é interessante para todos é que nós estamos otimistas. Isso é muito bom. Por que isso é bom? Porque é na crise que nós descobrimos os erros. É na crise que nós melhoramos. É na crise que nós crescemos. Crise é uma excelente oportunidade para nós reestruturarmos a economia brasileira, para se reestruturar as empresas brasileiras e, principalmente, para que nós pudéssemos também reestruturar as nossas competências profissionais. Então, o que eu espero, simplesmente, é que, ao final dessa crise, nós tivermos aproveitado essa oportunidade de rever as coisas. Se nós formos olhar a história da humanidade, desde os princípios até hoje, nós vamos perceber que todos os booms de crescimento da economia, todos os desenvolvimentos da economia surgiram após alguma crise. Depois da crise de 29 e 30, após a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, você pode perceber que a crise ajudou a nós pensarmos, reavaliarmos e nos prepararmos para uma reestruturação, para uma nova fase. Então, todos nós esperamos que isto seja verdade para o Brasil também. E quando eu vou no Boletim Focus e eles têm os dados projetados do PIB do Brasil, parece que estão pensando a mesma coisa. Vocês podem ver aí que isso foi extraído do Banco Central e nós estamos otimistas. Se em 2020 nós temos uma previsão de crescimento negativo de 5%, já para 2021 já cresce 3,5% o PIB. Já depois vai crescer 2,5% e assim por diante. Então, de alguma forma, nós estamos otimistas com relação a isso. Então, de alguma forma, nós torcemos para que, efetivamente, nós conseguimos tirar lições desta crise aí dentro, principalmente para as nossas empresas se tornarem mais competitivas. Até o ano passado, até 2019, o ambiente que nós vivíamos era de juros altos e dólar baixo. Hoje, em diante, daqui para frente, 2020, o ambiente que nós vamos viver é de juros baixos e dólar alto. Não tenha dúvida nenhuma disso. Nós vamos passar a viver com juros baixos e dólar alto no mundo todo. Os bancos centrais têm uma sinergia muito grande entre si. O que um faz, isso se espalha rapidamente para os demais. Nós vamos ter uma economia de mais risco. Se você quiser manter um ganho, se você quiser ganhar dinheiro, nós vamos ter que assumir mais risco daqui para frente do que no passado. No passado, se você tinha 100 mil reais, você pegava um título de renda fixa e aplicava e resolvia o seu problema. Você teria uma rentabilidade boa, um título público de baixo risco, boa rentabilidade. Hoje, isso já não vai existir mais. O que você tem que fazer para manter algum ganho é assumir risco e pensar mais no longo prazo. Nós vamos ter que transformar esse capital financeiro, na sua grande parte, em capital produtivo, investir em novos negócios, investir no mercado de produtos, bens, serviços, negócios, ações. Então, essa é a mudança que nós vamos ter. Aprender a viver analisando risco e retorno. No passado, eu só analisava retorno. Era tudo garantido, era tudo título público. Hoje, nós temos que entender risco e retorno. E entender qual é a melhor alternativa que me produz o melhor retorno para um determinado nível de risco. Isso é daqui para frente. Para ter uma ideia disto, que os juros baixos, recentemente o Banco Central americano, a gente chama de Fed, o Banco Central americano, definiu a taxa básica de juros deles entre 0% e 0,25%. Ao ano, a nossa está a 2% e bateu um recorde de baixa, e dificilmente ela irá se manter. Esses juros deverão permanecer por longo prazo, por longo tempo, e o Banco Central americano, o Fed, publicou as razões disso. Ele disse o seguinte: primeiro, o Banco Central americano quer dar para o mercado uma maior capacidade de previsão aos agentes econômicos. Quanto maior for a incerteza com relação ao comportamento futuro da economia, maior é a sua volatilidade, ou seja, maior é o risco.
A função do Banco Central é reduzir esse risco, estabilizar o mercado. E, para isso, ele define uma taxa baixa por longo prazo. Então, ele dá uma capacidade de previsão para os agentes muito boas. A segunda coisa que vai das razões por que esses juros vão ficar baixos por um grande tempo isso vai reduzir o custo do financiamento do governo. No Brasil, então, nem se fala, porque a dívida do Brasil é alta, mas dos Estados Unidos é muito mais alta do que a nossa. Se a nossa dívida está em torno de 50 e poucos por cento do PIB, nos Estados Unidos está perto de 100. E ela tem um custo anual. Você jogando o juro a 0,025, o custo de financiamento dessa dívida para o governo, ele cai bastante. E sobra recursos nas contas públicas do governo. Então, interessa para o governo manter esses juros baixos. E a última coisa também é incentivar o consumo. Uma das coisas que se observa é que a população do mundo está ficando mais velha. E essa população mais velha não tem a mesma volúpia para consumo do que a população mais jovem. E com isso força uma retração na demanda. Lembra-se que eu te falei? Produz, consome, gera emprego, investe, arrecada-se impostos, gasta-se em obras e volta outra vez. Esse é o ciclo do crescimento. E se você não tiver essa demanda, esse crescimento não se realiza por completo. Essas são as razões por que espera-se que os juros ficarão baixos durante um longo período de tempo. E as consequências disso é que vamos ganhar dinheiro pela alavancagem. É um estímulo para assumir risco, para analisar risco, lembrar sempre que não existe retorno sem risco. O inglês fala muito bem, não tem almoço grátis. Quer dizer, não há retorno sem risco. Nós temos que sempre entender o retorno e perguntar qual é o risco desse retorno. Sempre são coisas juntas. Elas não podem ser isoladas, independentes uma da outra. E, como disse, os Estados Unidos mantendo os juros baixos, são muito conectados os bancos centrais do mundo. E pelo próprio poder da economia americana, isso sim vai influenciar as economias do mundo. Esse é o cenário que estamos prevendo para frente. Um outro ponto interessante ainda da economia, que para nós pode ser muito interessante, é que o mundo ainda continuará dependendo do dólar. O dólar ainda será a principal moeda no mundo todo. Isso por duas razões principais. Tem uma série enorme de razões. Estou falando duas só. Primeiro, ainda é um porto de segurança o dólar. O dólar ainda é uma moeda segura. A economia americana ainda é a economia de mais baixo risco do mundo. Com todos os problemas que o mundo tem, com todos os problemas que a economia americana tem, se me pergunta, aonde que os bancos, as instituições, os agentes de mercado podem aplicar o seu dinheiro com mais baixo risco? Então, são nos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos. A economia americana ainda é a economia de mais baixo risco. Consequentemente, o dólar será a moeda mais atraente. E a segunda razão foi um estudo feito e foi publicado recentemente, que pegaram todos os títulos de dívidas nominados em dólar do mundo e falaram quanto que eles têm o total desses títulos. Eles eram 13 trilhões de dólares maiores do que a quantidade de dólar disponível no mundo. Então, se esses títulos vencessem hoje, teoricamente, faltariam 13 trilhões de dólares para eles serem pagos. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? A falta de dólar no mundo. E os Estados Unidos têm uma grande vantagem que nenhum país tem, praticamente nenhum país tem. Eles podem emitir dólar, podem emitir dinheiro, sem isso ter pressões inflacionárias. Por quê? Porque falta moeda de dólar no mundo todo. Cenário esperado da pós da pandemia, eu gosto muito dessa colocação do Schiller, que foi um prêmio Nobel de Economia recente. Para ele, o mundo vai ser menor, as pessoas vão viver mais próximas, e é verdade. O mundo hoje é bem menor do que era antes. Nós estamos muito mais próximos do que estávamos antes, apesar da distância física continuar a mesma, mas nós estamos vivendo mais próximos.
Muitos deslocamentos não serão mais necessários. Muitos espaços não serão necessários. Muitas empresas devem estar acompanhando claramente isso, estão negociando com os seus funcionários que boa parte do tempo deles que ficam na empresa, eles poderiam ficar em casa. Algumas empresas, tipo Bradesco e outras mais, já fecharam até um adicional de despesa que ele poderia ter se ficasse trabalhando em casa, home office. Muitos trabalhos, muitos empregos irão desaparecer do processo. Muitos empregos, principalmente na área de serviços, turismo, muitos empregos em inúmeras áreas, hotelaria e assim por diante, eles vão desaparecer. Instituições financeiras, mercado financeiro, vão desaparecer. Precisa entender bem claro isso. Aonde vai indo o mercado? Qual é a tendência da minha área? O que vai acontecer com a minha atividade, com a minha especialização? Vocês podem acreditar piamente que muita coisa de emprego que existe hoje não vai existir mais daqui para frente. Ter espaços, escritórios, grandes áreas, a parte física, isso não vai ser mais necessário. Para você ter uma ideia, mais de 50% dos ativos das companhias abertas brasileiras são permanentes, são fixos, são imobilizados. Isso tem um custo enorme, isso tem um custo de oportunidade muito grande para eles. Quer dizer, as empresas não calculam o custo de oportunidade. Eu sempre digo, pode ser até gozado, mas é uma pura verdade. No dia que nós aprendermos corretamente a calcular custo de oportunidade, nem carro você vai ter mais. Se você for calcular o custo de oportunidade do bem com você. Então, as empresas estão começando a aprender o custo de oportunidade, porque estão vendo que isso tudo passa a ter um custo. E esta pandemia trouxe esse ensinamento para todos. Crescimento, automação, digitalização do trabalho, etc. E muitas empresas não vão reabrir. Você entrava em livraria, tinha material escolar, tinha lanchonete, tinha o que você queria. Aí, quando você tinha DVD, CD, eu pergunto, quem que compra DVD, CD hoje? É dificilmente. Mas aí, quando você chegava nos livros, era 1/3 do tamanho das livrarias. Elas estão fechando, muitas delas, a maioria delas estão fechando. Mas, no fundo, não é uma crise da livraria, é uma crise do conceito do negócio livraria, que não é esse que estão sendo notados. Vão ter que recriar, repensar muito isso para frente. Tem inúmeros exemplos que eu posso te dar daí de empresas que não vão reabrir mais. Elas não tem mais como viver nesse mundo de hoje. Então, vamos parar e pensar um pouco, analisar o que será um supermercado daqui a alguns anos. Eu vou continuar indo no supermercado, tem aqueles pacotes, ou será que eu vou mandar uma mensagem eletrônica de tudo que eu preciso em X horas está na minha casa? Eu preciso ir a uma agência bancária para fazer um depósito, uma transferência, um pagamento? Vocês já estão vendo que hoje já não está mais precisando ir. Teoricamente, se você não quiser mais ir num banco, fisicamente não precisa. Teoricamente, não. Então, daí para frente, você começa a pensar o que vão ser as coisas que nós temos, as empresas que nós temos hoje. Nós vamos precisar ter 500, 800, 1000 lojas, e que se fala com muito orgulho, eu tenho 700 lojas abertas em shoppings, ruas, das principais cidades do país. Isso você tem que olhar que isso aqui é custo. Isso é puramente custo. E esse custo, muitas vezes, não é remunerado. Você não cobre esse custo. Repare que o cenário pós-pandemia vai ser um cenário de desafios. Um cenário que vai exigir de nós muito mais competência para entender as coisas, para a gestão. Um outro ponto do Brasil que eu faço questão sempre de mostrar para vocês são 2 assuntos muito interessantes. Total do crédito no Brasil, total do crédito oferecido no mercado para a empresa física, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, isso publicado pela Febraban, pode entrar no site da Febraban, 58,8% do crédito no Brasil é destinado à pessoa física e 41% é para a pessoa jurídica. Nós temos um erro
bastante forte aí dentro. Nós somos uma economia pobre, nós somos uma economia que precisamos crescer. E o que incentivaram muito foi a demanda e não a oferta. Quer dizer, quando você joga 58,8% do crédito para a pessoa física e só 41% para a pessoa jurídica, você está incentivando a demanda e não a oferta de bens e serviços. Na China é exatamente o contrário. Eles incentivam a oferta. Com isso, eles geram um excedente produtivo. E esse excedente produtivo é exportado, que gera a riqueza para o país. Por isso que o PIB deles é o segundo maior do mundo. Nós passamos a ter mais caminhão que frete no Brasil, porque nós incentivamos muito a demanda e pouco a oferta dos produtos. E os números estão aí para deixar bem claro a vocês. Isso tende a mudar. Segunda coisa que me preocupa muito com o crédito no Brasil é o crescimento bastante forte dos créditos direcionados. Créditos direcionados são aqueles créditos subsidiados, aqueles créditos que são oferecidos a taxas de juros bastante reduzidas, tipo BNDES, créditos agrícolas, crédito para microempresa, crédito habitacional e assim sucessivamente. Quer dizer, 42% do crédito no Brasil é direcionado, é subsidiado. Quando nós fazemos análise das companhias abertas, nós fazemos isso desde o ano 2000, isso está disponível no nosso site, nós estamos percebendo que está crescendo cada vez mais a participação de créditos subsidiados financiando as empresas brasileiras, as de companhia aberta. Muitas empresas se tornam viáveis por esses créditos subsidiados. Se não fosse um subsídio, muitas fechariam, não tinham condições de se manter, porque elas não dão retorno. Não dão retorno não é por crise da economia, mas é muito mais pelo negócio dela, pela gestão do negócio, pela visão estratégica do seu negócio. Então, esses créditos direcionados no Brasil, eles são muito altos. Isso gera um custo muito grande, alguma coisa perto de 100 bilhões de dólares por ano que o governo gasta para manter esse subsídio ao crédito na economia brasileira. Esse é o cenário da economia que eu queria falar com vocês. Agora vamos falar um pouquinho da empresa. Primeira pergunta que a gente fala sempre, o que é uma empresa? E eu sempre digo, depende de onde você foi formado. Sua visão é de engenheiro, sua visão é de filósofo, sua visão é humanas e assim sucessivamente. Em finanças, contabilidade, principalmente finanças, o que é uma empresa? Uma empresa é uma unidade econômica geradora de caixa. Explico. Por que a empresa é uma unidade econômica geradora de caixa? Porque uma empresa ela é avaliada não pelos seus ativos contábeis, não pelo tamanho do seu ativo, não pelo seu faturamento, mas pela sua capacidade em gerar caixa. Quando você pega, por exemplo, uma Amazon, um exemplo que eu estou dando, tem inúmeros exemplos, pega um Google, tem centenas de exemplos, essas empresas valem de 800 a 1 trilhão de dólares, aproximadamente, 800 bilhões a 1 trilhão de dólares essas empresas valem. Aí eu lhe pergunto, o que você tem de investido ali dentro? Você tem 1/10, 1/15. Quer dizer, é isso que você tem. Se ela vale 800, ela deve ter 60 só investido ali dentro. E por que ela vale tudo isso? Ela vale tudo isso pela expectativa, porque ela tem uma capacidade enorme de gerar caixa. E nisso fica bem claro para nós que tem uma diferença brutal, preço e valor. Preço é o que você paga, valor embute uma expectativa futura de ganho. Quer dizer, uma ação é negociada na Bolsa por R$20, por exemplo. Este é o preço da ação. Mas a grande pergunta que fica para mim, ela vale isso? Ela só vai valer se eu conseguir projetar as expectativas de retorno desta ação. Sempre que o valor for maior que o preço, você está fazendo um bom negócio. Você está ficando uma riqueza maior. Sempre que o valor for menor que o preço, a ação está cara. Então, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o objetivo de uma empresa? É remunerar o acionista
acima do custo de oportunidade. Quer dizer, quando você remunera o acionista acima do custo de oportunidade, você gera aquilo que nós chamamos de riqueza econômica. Um exemplo, para mim, investir dinheiro na empresa X, pelo risco que ela tem que produzir um retorno mínimo de 12%. É um exemplo que eu estou criando a vocês. No site, vocês têm esses retornos de todas as companhias abertas brasileiras. Então, vamos lá. Se você precisa, para investir nessa ação, nessa empresa, pelo risco que ela tem, pela atividade que ela desenvolve, o retorno mínimo dela tem que ser de 12%, senão não compensa pelo risco. Qual é o objetivo dela? É produzir um retorno acima dos 12%, que excede a esses 12%, ou seja, produzir um resultado econômico, não contábil, resultado econômico. Porque qual é o que é relevante para mim? É o lucro contábil ou o lucro econômico? O lucro contábil não me é relevante. O que é relevante é o lucro econômico. É o lucro que excede o custo de oportunidade. Quando a contabilidade calcula o lucro, ele calcula pela simples diferença entre receitas de vendas menos os custos e despesas incorridos no exercício. Agora, se ela tem 1 bilhão ou 10 milhões de reais ou 100 reais investido de capital próprio financiando o seu negócio, o custo desse dinheiro não é contado. É como se fosse gratuito. Se ela tiver dívida, aí sim, ele calcula os juros da dívida e coloca na despesa. Mas se ela tem capital próprio, não é considerado esse custo. E guardem bem que o custo do capital próprio é maior do que o custo da dívida. Ele tem que ser maior que o custo da dívida. Isso acarreta o quê na empresa? Quer dizer que o custo do capital próprio é gratuito. Então, a empresa ganhou, tem 1 milhão de capital investido, vamos dizer, um número qualquer, 1 milhão de capital investido e teve um lucro de 60 mil. E ela vai dizer que ela ganhou 60 mil. Ganhou 60 mil. Lucro correto, está perfeito o lucro. Mas isso não é um lucro genuíno, é um lucro contábil, é um lucro aparente. Porque se ela tem 1 milhão de capital próprio investido, qual é o custo de oportunidade desse dinheiro? Eu podia aplicar esse dinheiro a 10% numa atividade de risco similar ao que eu fiz. Então, eu tenho um custo de oportunidade de 100 mil. Se você teve um lucro de 60, o seu prejuízo econômico foi 40. Então, você perdeu dinheiro no negócio, você não ganhou dinheiro no negócio. Então, o que é relevante para mim é o lucro econômico. A continuidade de uma empresa, a atratividade de uma empresa, ela é medida pelo lucro econômico e não pelo lucro contábil. A segunda coisa, o que é relevante para mim? O lucro de 2019 ou o lucro de 2021? Sempre é relevante para mim o lucro futuro. O lucro passado eu não mexo nele. O valor de uma empresa, ele é apurado com base em expectativas futuras de ganhos, de retornos, de lucros. Quando você traz esses ganhos a valor presente, você tem o valor da empresa. Então, o que me é relevante são os lucros futuros. Se você, voltando ainda ao mesmo exemplo do Google, se você olhar o Google e a Amazon, por exemplo, esses dois, se você olhar o passado deles, os últimos 10 anos, você vai ver que os lucros não são muito expressivos. Você vai ver que em alguns anos eles tiveram até prejuízo. E uma empresa dessa está valendo perto de $1 trilhão. E a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: por que ela vale tudo isso? Se ela não teve um lucro compatível com esse valor. Ela vale tudo isso em função de uma expectativa futura. O valor de um bem é função daquilo que eu espero, que eu projeto ganhar no futuro, e não do que eu ganhei no passado. Então, essas duas coisas são fundamentais numa empresa. Eu quero saber o lucro econômico. E eu quero saber o lucro econômico futuro. Esse que é relevante para mim. Aí isso me gera o valor da empresa. Só para finalizar isso, deixar um pouco mais claro, é o que eu mais gostaria de fazer aqui.
Tem uma empresa de mídia nos Estados Unidos, chama-se Media Group, e eles compraram a Fórmula 1 o ano passado, há 2 anos atrás, perdão, e pagaram pela Fórmula 1 8,5 bilhões de dólares. E muitos fizeram a seguinte pergunta: pagaram tudo isso? Pagaram. O que eles compraram? Uma escuderia? Não, não comprou nenhuma escuderia. Ele comprou algum carro? Não comprou carro nenhum. Eles compraram um autódromo? Não compraram autódromo. Eles só compraram o direito de explorar a marca Fórmula 1. Eu sei que cada corrida de Fórmula 1 ela é assistida, em média, no mundo todo, por 500 milhões de pessoas. Em média, no mundo, assistem cada corrida de Fórmula 1. O que ele comprou? O direito de vender para 500 milhões de pessoas. Uma publicidade, uma notícia, uma propaganda, um aviso, o que quer que seja. E quanto custaria 1 minuto para mim falar com 500 milhões de pessoas? Uma fortuna. Então, é isso que ele comprou. Ele comprou uma expectativa de caixa. Ele não comprou um terreno, um prédio, um equipamento, uma máquina, seja o que for, estoque. Ele não comprou nada disso. Ele não comprou nada tangível. Ele comprou uma possibilidade de gerar caixa no futuro. Isto é empresa. Por exemplo, o LinkedIn é um site. O que tem no site? Tem estoque? Não. Tem maquinário? Ele produz, ele transforma, ele fabrica? Nada, nada disso. Ele é um site. Ele foi vendido por 24 bilhões de dólares. A Microsoft pagou isto. E por que ela pagou isso? Com base em uma expectativa futura de benefícios de caixa. Então, a visão moderna de uma empresa é que ela é avaliada pelo caixa. Ela é avaliada pelo lucro econômico. Segundo, futuro, e não atual e muito menos passado. O mundo mudou. Há 50 anos atrás, aproximadamente em 1967, as 5 maiores empresas do mundo, 2 eram de petróleo, Texaco e Standard Oil. Uma era uma indústria automobilística, a GM. Uma era de comunicações, a AT&T, e a uma que produzia máquinas de computador, que era a IBM. 50 anos depois, as 5 maiores empresas do mundo, em termos de valor, são todas elas intangíveis, são todas elas da área de tecnologia. É a Microsoft, é a Apple, a Amazon, a Alphabet, que é a holding do Google, e a Tencent, que é uma empresa de informática chinesa. O que essas empresas têm? Elas têm estoque? Não. Elas têm máquina? Não. Elas têm estopa, graxa? Não. Elas têm caminhão para entregar? Não. Elas têm espaços grandes? Não. Então, o que são essas empresas? Elas têm um design, uma maçãzinha, elas têm uma marca, elas têm um produto, elas têm uma tecnologia. Isto gera valor. Agora, consiga entender uma coisa. Em 2019, eu não tenho nenhuma empresa, eu tenho negócios. Em 2019, eu não tenho empresa, eu tenho negócios. Em 1967, era quase tudo empresa. É diferente esses dois conceitos. O negócio me dá o quê? Ele tem uma marca, um design, uma tecnologia, um produto. Isso é um negócio. A Apple é um negócio, a Amazon é um negócio, Google é um negócio. Uma empresa não, eu tenho tudo, tenho óleo, terreno, prédios, carros, veículos, sistemas, Standard Oil, Texaco e assim sucessivamente. Olha como as coisas mudaram. Não é o tamanho dos ativos que dá o sucesso para a empresa. O que dá o sucesso para a empresa é a sua capacidade de gerar caixa. Para um minuto e vamos pensar uma coisa. O que é administrar? O sinônimo de administrar é decidir. Administrar é você parar e olhar pela floresta. Você não precisa entender de solo, não precisa entender de vegetação, de fauna, nada, absolutamente nada. Administrar é saber para onde vão os ventos, para onde que eu tenho que ir,
como é que eu tenho que decidir, sem necessariamente ser um expert em solo, em vegetação, botânica ou fauna. Se vocês olham um currículo de administração de uma faculdade, vocês vão ver que ele é muito mais horizontal do que vertical. Porque é isso, você tem que ter a visão do todo. Porque você toma decisões. O que é economia? Economia é uma ponte entre a empresa e o mercado. Como é que eu entendo o mercado? Como é que eu entendo quais são os sinais de tempestade que vão vir de econômica? Aonde que eu vou investir? Onde que eu entendo o risco do negócio? Como é que eu relaciono o risco com o retorno? E assim por diante. A economia vai me ensinar isso. É uma ponte entre a empresa e o mercado. E a contabilidade, o que que ela é? É análise de desempenho, é o planejamento, é o controle e a avaliação. Você veja que são três áreas que se separam, mas no fundo, elas deveriam ser juntas. Elas não poderiam ser independentes, como se tenta construir por aí. As escolas hoje, para minha satisfação e para minha alegria, estão começando a juntar cursos de graduação, ajuntando essas áreas. Por exemplo, uma delas que tem um enorme sucesso na Universidade de São Paulo é quando fez economia com contabilidade. Então, eles estão começando a juntar essas áreas, porque elas são afins. Eu não posso estudar economia sem saber contabilidade nem administração e vice-versa. Eles não são conhecimentos independentes um do outro. Então, se você quiser se formar um profissional competente, competitivo nesse mercado, você escolha qual das carreiras você quer seguir, mas nunca deixe de estudar as outras duas que você não se formou, porque elas se completam uma com a outra. Só para você ter uma ideia, eu espero não estar cansando vocês, eu estou querendo motivá-los a você entender esse processo. Eu, quando fiz faculdade, isso faz muito tempo, tenho certeza que vocês não eram nascidos, eu fui fazer faculdade e no segundo ano eu tive uma matéria de administração financeira. Quem que entrou para me dar administração financeira? Foi um advogado. Um advogado que tinha um escritório de advocacia e dava aula de administração financeira na faculdade. Quando eu fui fazer mestrado, doutorado, como eu não fiz mestrado na USP, eles me obrigaram a que eu fizesse uma disciplina de administração financeira do mestrado. Tudo bem, eu vou fazer, se é obrigado, eu vou fazer. Quem entra para me dar aula? Um advogado. Isso tudo por quê? Porque na década de 20 em diante, até 40 aproximadamente, as finanças eram normativas. Você lembra do que Henry Ford falava? O consumidor pode escolher o veículo que desejar, contanto que seja da cor preta. Ele só produzia carro preto. E falava que o consumidor tem que comprar carro da cor preta, senão ele não vai ter carro para comprar. Então, a área de finanças, ele estava preocupada com o quê? Somente em buscar recursos no mercado e viabilizar financeiramente a produção. O que produzir, como produzir, que tipo de produzir, isso era problema da empresa, não era do consumidor. Isso virou finanças na primeira fase da vida. A crise de 29 e 30 gerou uma reestruturação enorme. Se aprendeu muita coisa a partir daquela crise. Entrou a contabilidade, e a contabilidade eu mostrei a vocês, ela é o controle, é o desempenho, análise de desempenho, é a avaliação e é o planejamento da empresa. Pois na década de 50 começaram a entrar todos os economistas, eu diria para vocês, tem uns 12 prêmios Nobel de economia, que fizeram toda essa teoria de finanças que nós temos hoje. Se você lê um livro de teoria da contabilidade, você vai ver que você está lendo um livro de teoria econômica. Então, a economia teve uma influência decisiva na nossa área. Na década de 80, aproximadamente, começaram os quantitativas, o risco. A preocupação passou a ser risco. Tem um livro maravilhoso, se um dia vocês tiverem vontade de ler, chama-se Desafio aos Deuses, e conta a história do risco. Então, na década de 80, começou-se a se pensar em risco. Então vieram os quem? Os matemáticos, os engenheiros, os estatísticos
e começaram a entrar na área de finanças. Hoje, quando nós abrimos concurso para professor de finanças, aparece muito físico, engenheiro, matemático, muito mais do que economista para fazer o curso de finanças. Essa área continuou, veja bem que isso aqui não terminou, direito terminou, contabilidade terminou, economia não terminou e nem risco terminou, isso cresceu, isso se incorporou à finanças. E, finalmente, nós estamos vivendo uma área comportamental, quer dizer, está mudando radicalmente finanças. Eu até recomendo, se alguém tiver interesse nesse assunto, quer dizer, aqueles pressupostos básicos dos modelos de finanças estão sendo questionados pela área comportamental. Os 3 últimos prêmios Nobel de Economia foram dessa área. E eles mostraram que o investidor não tem aversão ao risco, como é o pressuposto de finanças. Diz que todo investidor é avesso ao risco. Não é avesso ao risco. O investidor é avesso à perda. É diferente. Quantas e quantas vezes você vê uma pessoa que tinha um dinheiro, aplicou na bolsa e perdeu? Aí ele fala para você, não, agora eu vou recuperar esse dinheiro, eu vou mudar o meu portfólio de investimentos e eu vou recuperar esse dinheiro. Então, o investidor não tem aversão ao risco, ele tem aversão à perda. É diferente as coisas. Ele mostrou que isso não existe aversão ao risco. Para o investidor, ele sofre muito mais, a dor da perda dele é muito maior do que a alegria do ganho. Isso foi todas as pesquisas científicas feitas para chegar a essa conclusão. Não foram opiniões pessoais. E a última coisa que mostrou para nós, que nós sempre achamos que investidor é racional, o investidor não é racional. Ele age segundo a sua formação, as suas necessidades, a sua situação em que você se encontra, enfim, segundo a sua visão pessoal. Ele não é racional. Ele não segue uma racionalidade financeira que deve tomar decisões com base nesses pressupostos. Ele segue a sua racionalidade. Consequentemente, ele não é racional para finanças. Então, essa evolução de finanças é um enriquecimento da nossa área. Contabilidade, finanças, que se uniram nisso tudo aí dentro. Então, nós temos que olhar essa contabilidade e finanças dentro dessa visão muito mais moderna, muito mais abrangente que nós temos hoje. Estou tentando resumir o máximo possível, senão eu não termino. Aliás, um dos grandes erros que se comete é mandar um professor falar e deixar ele falar. Ele fica até amanhã falando, mas eu prometo que não vou fazer isso. Vamos ver agora o desempenho das companhias abertas brasileiras. Primeira coisa, se nós formos olhar, esse aqui é um compacto de todas as demonstrações das companhias abertas brasileiras, com ações em bolsa. 24% dos ativos das companhias abertas brasileiras são circulante, ativo, e o passivo é 18,6%. Então, as companhias abertas brasileiras apresentam folga financeira. Isso é muito bom saber isso. Mas, por outro lado, o que me preocupa nas companhias abertas brasileiras são 2 coisas. O primeiro é a alta excessiva de imobilização. 58% do ativo são imobilizações. Essas imobilizações geram um giro menor do capital investido, geram um custo de oportunidade grande para a empresa e, consequentemente, como resultado disso tudo, afeta a rentabilidade do negócio. A empresa brasileira precisaria ser menos tangível e mais intangível. Em outras palavras, elas poderiam ser menos empresas e mais negócios. É essa a visão que nós temos que dar. E a segunda coisa que nos preocupa, mas aqui não dá para demonstrar, mas lá na frente eu vou mostrar para vocês numericamente, é o crescimento grande de créditos subsidiados. Nós temos só 36% da empresa financiada por capital próprio, patrimônio líquido, e 45% com dívidas, exigível de longo prazo. E grande parte dessas dívidas são subsidiadas. E aqui eu mostro para vocês que o custo de oportunidade dos acionistas das empresas brasileiras está, em média, isso é uma média de todas as companhias abertas, em torno de 12,65% ao ano.
Então, essas empresas, na média, elas têm que produzir um resultado, um lucro equivalente a 12,65% do capital investido para serem viáveis economicamente. Aqui vocês têm uma demonstração do valor adicionado. Vocês devem conhecendo isso da área de contabilidade, que foi a criadora dessa método, dessa demonstração. É a riqueza criada pela empresa. Em outras palavras, é medida pela diferença entre as vendas realizadas e todos os insumos que a empresa adquiriu de terceiros. Esse valor adicionado, gerado pelas empresas brasileiras, vai para onde? Então, olha bem qual é a realidade do Brasil. 40% do valor adicionado gerado pelas empresas brasileiras vai para pagar imposto, taxas e contribuições. Segundo lugar, 22% é para remunerar a dívida, juros. Terceiro lugar, 21% para pagar pessoal. E, finalmente, só 12% para remunerar o capital de risco. Quem tem o maior risco de tudo isso aí é o capital próprio. E é o que é o menos remunerado. Isso é a posição real da empresa brasileira, da economia brasileira. Quer dizer, você paga 40% do que você gera de valor para o governo, 22% para o sistema financeiro, 21% de pessoal e só 12,5% para remunerar o capital de risco. Então, qual é a atratividade que eu tenho de investir em risco? Por isso que o Brasil era um país de juristas, ou seja, você pegava o seu dinheiro e investia a juro. Títulos públicos pagavam percentuais altíssimos e sem risco. Vamos ver o desempenho da empresa brasileira. Margem operacional. Margem operacional é o lucro operacional, lucro do negócio, lucro dos ativos, lucro operacional, dividido pelas vendas. Deu 13,2% em 2019. E o giro do investimento? Giro do investimento é o número de vezes que o capital investido na empresa se transformou em venda. Em outras palavras, em 2019, cada R$1 de capital investido nas empresas brasileiras produziu 75 centavos de venda. Então, 2 minutinhos só para fazer uma observação. Como é que o retorno de uma empresa, o retorno do negócio, que a gente chama de ROI, retorno do capital investido, ele é formado? Quer dizer, você tem duas fontes de ganhar dinheiro. Ou você ganha pelo giro, ou você ganha pela margem. Se eu vender um colar de pérola, eu vendo um por ano. Mas tem uma margem extremamente elevada. Se eu vendo leite, eu vendo 500 litros por dia. Mas tem uma margem de 0,0 alguma coisa. Então, ou ganhou pelo giro ou pela margem. No Brasil, você ganha pela margem, você não ganha pelo giro. Nos Estados Unidos, você ganha pelo giro e não pela margem. E qual é a diferença disso? É que no Brasil você transfere para o preço de venda o custo da sua ineficiência. Aqueles 60% de capital permanente que as empresas têm estão explicando esse baixo giro de 0,75. Nos Estados Unidos, esse giro é de 1,25. Cada $1 que a empresa americana investe no seu negócio, ele produz $1,25 de venda. Aqui, cada uma unidade monetária, cada R$1, produz somente 77, 75 centavos de venda. Então, o giro no Brasil é muito baixo. Isso é uma deficiência gritante. Como é que o retorno é formado? É o giro, 0,75, vezes a margem, de 13. Qual foi o retorno das empresas brasileiras? O ano passado foi de 9,9%. E como é que você formou isso? 13% foi a margem e 0,75 foi o giro. E esse retorno veio da onde? Veio da margem, veio do preço. Você tem que aumentar o preço de venda. Você transfere para o preço de venda o custo da sua ineficiência.
Por isso que cortar custo não é cortar número. Cortar custo é descobrir ineficiência. Só para ter uma ideia, no Brasil, as empresas utilizam os seus ativos por 11 anos, em média, das 400 aproximadamente companhias abertas brasileiras, em média, eles usam os seus ativos por 11 anos. Nos Estados Unidos, usam por 6 anos. É a metade. Quer dizer, a cada 6 anos, os ativos das empresas americanas são renovados. Então, estão sempre muito mais atualizados em eficiência, produtividade, tecnologia do que os nossos aqui dentro. Segundo ponto interessante de ver é que preço de venda não se calcula, e eu estou repetindo porque é muito importante isso. Não é o custo que define o preço, é o preço que define o custo. Não adianta você falar para mim que para mim produzir esse produto, ele custa R$40. Eu vou pôr uma margem aí de tanto, vou vender por R$60. Eu não posso vender por menos de 40, porque menos de 40 é o custo. Eu tenho que vender por 40 mais um ganho, mais um lucro. Então eu vou vender por R$60. O custo, o preço não é feito a partir do custo. O preço você tem que descobrir por quanto você conseguiria vender. No momento que você descobre por quanto você conseguiria vender, aí você define o custo. Eu posso vender por 50. E para mim vender por 50, o custo não pode passar de 35. Então eu vou ter que fazer o produto custar 35, com tecnologia, com eficiência, com produtividade, com ganhos de escala e assim por diante. Então é o preço que define o custo, e não o custo que define o preço. Segundo erro que se faz muitas vezes, e eu tenho exemplos, que às vezes eu não posso citar o nome, é que as empresas brasileiras, muitas vezes, elas focam no cliente e não no produto. Está correto. Mas muitas delas focam no produto e não no cliente. Você tem que focar no cliente e não no produto. Esse é o segredo do negócio. Se confunde muito no Brasil o conceito de qualidade. Todo mundo fala que qualidade é um produto que dura muito, ele não quebra, não tem custo, tem uma série de vantagens. Isto, economicamente falando, em finanças, isto não é qualidade. Qualidade é ter um produto que o consumidor deseja adquirir pelo preço que ele esteja disposto a pagar. Isto é o conceito de qualidade. Tem uma rede de fast food famosa no mundo inteiro, que tem no Brasil, e que está passando por maus momentos no Brasil, passando por uma crise. Analisou-se a crise e perguntou-se: o meu produto, excelente, o mercado gosta do produto, não tem restrições ao produto. Mas qual é o problema, então? O produto não tem preço. Então, é um produto sem qualidade, ele só tem um pedaço, eu só tenho um produto, mas não tem o preço que o consumidor desejaria pagar. Qualidade, você tem que unir as duas variáveis, ter produto e o preço. Essa é a sua dificuldade. Não corte custos cortando o número, corte custos descobrindo a ineficiência. Deu prejuízo, vamos cortar custo. Vamos cortar pessoal. Às vezes você corta aquilo que não poderia cortar. Quem participa de um programa de demissão voluntária, geralmente são os profissionais mais competitivos, mais competentes, onde teriam melhores colocações no mercado. Então, temos que descobrir qual é a ineficiência. No momento que se descobre a ineficiência, você consegue cortar custo. Isto é vantagem competitiva. Da mesma maneira que eu falei, eu repito aqui agora. Qual é o lucro que é relevante para mim? É o lucro econômico. E qual é o lucro econômico? Passado ou futuro? O futuro. As companhias abertas brasileiras, em 2019, ou seja, no ano passado, somente 52% produziram lucro econômico maior que zero. Quer dizer, 48% das companhias abertas brasileiras pode ter tido até lucro, mas esse lucro não remunerou o custo de capital. É a mesma coisa que eu dizer para vocês que você pegou o seu capital todo e aplicou no mercado futuros, derivativos.
e no fim do ano você teve um ganho de 1,5% de retorno. Você teve lucro, mas esse lucro não remunerou o risco do negócio. Esse lucro está bastante inferior ao custo de oportunidade do investimento. E no Brasil, somente 52% das companhias abertas conseguem produzir lucro econômico. E lucro contábil? 72% produziram lucro contábil. Quer dizer, 28%, 27,5% aproximadamente tiveram prejuízo contábil. Qual é a viabilidade econômica das empresas brasileiras? Estou mostrando. O retorno do capital próprio, que é o lucro líquido, dividido pelo patrimônio líquido no Brasil, no ano passado, das companhias abertas, foi de 9,9%. Olha que coisa impressionante. As companhias produziram aos seus acionistas um retorno de 9,95%. Só que o custo de oportunidade, KE, custo do equity, custo de oportunidade do acionista, foi de 12,6%. Então, o acionista investiu num negócio na expectativa de ganhar 12% no mínimo. E a empresa deu para ele só 9,9%. Então, a cada R$100 investido, ele produziu R$9,95 de retorno. Aí eu vou pegar esses 9,95 e vou calcular o valor presente dele a 12,6. Então, ele vai dar menos do que R$100. Então, eu perdi dinheiro. E é isso que está acontecendo. Olha a última linha. O valor de mercado das companhias abertas brasileiras é 84,9% do valor dos seus ativos. Então, as companhias abertas brasileiras perderam 15% de valor. Quer dizer, se elas tinham R$1 milhão investido, hoje elas têm só 850 mil reais investido. Porque o valor delas de 1 milhão de capital investido, isso tudo vale só 850. Então, elas destruíram o valor. Elas estão valendo menos do que antes. A empresa está mais pobre. Quando eu falo ROE econômico, eu estou pegando o lucro, o retorno do capital próprio de 9,95 e estou excluindo o custo de oportunidade de 12,6. E chego à conclusão que o retorno do acionista foi 2,7% menor do que o custo de oportunidade. Mais uma prova da inviabilidade, na média, do ano passado nas companhias abertas brasileiras. Então, o objetivo da empresa é produzir retorno acima do custo de oportunidade. Na média, as companhias brasileiras não atingiram esse objetivo. Aqui vem os resultados financeiros que eu abordei muito com vocês. Margem operacional, lembre-se que eu falei, é uma relação entre o lucro operacional e as vendas. Isso é o conceito de margem operacional. Perfeito. Só que, às vezes, se eu colocar todos os custos e despesas dos ativos, eu tenho margem operacional ampla. Agora, se eu excluir do lucro operacional as receitas financeiras, receitas que eu ganhei de aplicações de caixa no mercado financeiro, eu tenho a margem operacional restrita, que eu excluí as receitas financeiras. Então, dá para você perceber, a margem operacional ampla é de 13%. A margem operacional restrita é só de 10%. Então, 25% da margem operacional das companhias abertas brasileiras se originam de aplicações financeiras no mercado financeiro. As empresas estão se viabilizando ou inviabilizando pelos seus ativos financeiros. Você veja o caso da General Motors, o caso da Sadia e assim sucessivamente. Essas empresas tiveram resultados negativos, de alta relevância, não no seu mercado, não no seu negócio, mas pelos seus ativos financeiros.
E, na média, 24% a 25% da margem das empresas são ativos financeiros. Negócios com prejuízo. Lucro operacional, a gente chama de NOPAT, lucro operacional líquido do imposto, é o lucro dos ativos. Então, é a principal medida de lucro de uma empresa. Eu tive 82% das empresas tiveram lucro operacional positivo, quer dizer que 18% não foram capazes de produzir lucro dos seus negócios. Repetindo a vocês, lucro operacional é o lucro do negócio, é o lucro só exclusivamente dos ativos da empresa. Esse é lucro operacional. Se eu for olhar as empresas brasileiras, 82% tiveram lucro operacional. Então, 18% não conseguiram produzir lucro do seu negócio. Se eu tirar as receitas financeiras, como eu lhe mostrei agora há pouco, esse número cai para 78%. E lucro líquido, 72% só das empresas brasileiras tiveram lucro líquido. Aqui tem um caso muito interessante. Quando um acionista investe numa empresa, ele ganha dinheiro de dois lados. Ele ganha dinheiro do negócio. Ele investiu no negócio, numa atividade, numa indústria, num comércio, numa empresa agrícola. Então, ele tem um negócio, ele ganhou dinheiro do negócio. Então, ele ganhou um NOPAT, um lucro operacional. E ele também ganha dinheiro pela alavancagem. Porque se o negócio dele der um retorno, digamos, de 14% ao ano, e ele consegue dinheiro para financiar esse negócio pagando 8% ao ano, ele tem uma margem favorável da dívida, aquilo que nós chamamos de uma alavancagem financeira favorável para ele. E o retorno dele aumenta, alavanca o retorno dele por esse ganho da alavancagem. Então, o acionista ganha dinheiro dos dois lados, ou pelo negócio e pela alavancagem. Eu vou dar 3 casos para vocês. Primeiro caso, uma empresa tem um lucro operacional positivo e um lucro líquido positivo. Digamos que positivo é um número bom. Entre o lucro operacional, NOPAT, e o lucro líquido, o que eu tenho no meio são as despesas com juros. Então, essa empresa tem viabilidade do negócio dela e ela tem viabilidade da maneira como financiou o seu negócio, porque os juros não consumiram o seu lucro operacional. A segunda empresa, ela tem lucro operacional, mas tem prejuízo líquido. Quando isso acontece, é muito comum as empresas olharem para isso e falar: nossa senhora, nós tivemos prejuízo, vamos cortar custos. Toma cuidado que você vai mexer na única coisa que está indo bem na empresa, que são os ativos. O problema dessa empresa não é um problema de ativo. O problema dessa empresa é um problema de estrutura de capital, é de custos altos, de excesso de alavancagem, de endividamento. Temos que saber a origem, a causa do prejuízo. Agora, a empresa 3, não, essa ela é inviável como negócio. Ela tem prejuízo como negócio. Ela não tem viabilidade como negócio. Quer dizer, nesse caso, em inúmeros casos no Brasil isso aconteceu, mas inúmeros aconteceram, que falaram que a empresa está tendo insucesso por causa que a alavancagem dela é muito alta. Eu, uma vez, não faz muito tempo, eu estive numa empresa que estava exatamente assim. E falei, não adianta fazer nada, pagar dívida, porque se você pagasse toda a dívida dessa empresa, ela continuaria tendo prejuízo. Porque o seu prejuízo se origina do negócio. A alavancagem da empresa, o juro que a empresa paga, ela simplesmente agravou o prejuízo. Ele não causou o prejuízo. Isso é importante que fique claro para vocês. Então, são 3 estruturas importantes para se estudar, para se entender de uma empresa. Quer dizer, eu vou ter posições diferentes. A empresa 2, o problema dela é a alavancagem, é a estrutura de capital. A empresa 3, o problema dela é o negócio.
É o produto, é a margem, é a escala de produção, é a logística, é a distribuição, é o preço, é a qualidade, é a tecnologia, é um problema de ativo. Não é um problema de juro. O juro agravou o problema. Ele não causou esse problema. Finalmente, existem empresas que não perceberam que o mundo mudou. Sempre que eu faço uma pergunta, qual é o seu negócio? Normalmente o empresário ele fala de cor, sabe o nome dos funcionários de cor, sabe tudo de cor ali dentro, conhece tudo na palma da mão dele, mas ele não sabe qual é o negócio dele. O que vai ser esse meu negócio amanhã? Para onde vai esse negócio? Quais são a estratégia que eu tenho que assumir? Muitas empresas se viabilizaram pelo crédito subsidiado, é o que mais tem no Brasil. O objetivo, muitas vezes, focam no lucro. O objetivo não é lucro, o objetivo é valor. E o objetivo é o lucro econômico futuro e não o passado. O passado nos ensina muito pouco. O que nós temos que fazer é olhar bastante é o futuro e não o passado. Eu gosto muito desse pensamento que com isso eu completaria a minha apresentação para vocês. Me permite ler rapidamente. Na economia, um ato não gera apenas um efeito, mas uma série de efeitos. O primeiro efeito é visível. Ele se manifesta junto com a sua causa. É o que se vê. Os demais ocorrem em sucessão. É o que não se vê. É essencial que se examine as consequências de uma decisão econômica. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. É isso que determina o sucesso ou fracasso da empresa. Vamos fazer um programa de demissão voluntária? Vamos. O que você vê? Uma redução imediata na folha de pagamento pela demissão de N funcionários. O que é que você não vê? A repercussão que isso vai dar na qualidade da empresa, na gestão da empresa, na qualidade de produção da empresa. Então, o que você tem que olhar é naquilo que você não vê, porque naquilo que você vê, todo mundo está bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. E como eu disse,